Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses se tornaram conhecidos por terem os melhores e mais modernos torpedos do conflito. Destaca-se o torpedo aéreo tipo 91, muito confiável e responsável por afundar um número incontável de navios aliados. Mas provavelmente o mais famoso era o tipo 93, conhecido como Long Lance, que possuía um alcance máximo inacreditável, podendo atingir alvos a até 20 km de distância. No entanto, esses torpedos, apesar de excelentes, não puderam fazer nada para mudar o rumo da guerra a favor do Japão. Mas acontece que os Estados Unidos tinham uma arma que podia fazer isso: os seus próprios torpedos. Durante os 2 primeiros anos da guerra, os torpedos americanos, com destaque para o Mark 13 e o Mark 14, eram muito defeituosos e quase nunca funcionavam. A sua taxa de falha simplesmente ultrapassava os 70%, e graças a eles, os japoneses venceram muitas batalhas que deveriam ter perdido, se tornando seu maior aliado no conflito, e alongando muito o fim da guerra. A pedido de muitos inscritos, no vídeo de hoje falarei sobre a péssima carreira dos torpedos Mark 13 e Mark 14, e como eles salvaram a vida de milhares de japoneses. Se você gosta de histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal, deixe o seu like e não perca os próximos conteúdos. Se não fizer isso, o torpedo Mark 13 vai te pegar. Na segunda metade dos anos 20, os Estados Unidos iniciaram o projeto do que se tornaria o seu primeiro torpedo aéreo, o torpedo Mark 13. No entanto, houve uma série de falhas em seu desenho, e depois da crise de 1929, o orçamento para sua construção diminuiu consideravelmente. O torpedo não é uma arma barata, e no contexto da Grande Depressão, a Burn-Off Ordnance, a responsável pelo projeto, não queria desperdiçar uma dessas armas caríssimas para fazer testes reais. Além do mais, a Marinha também não queria disponibilizar navios para serem afundados propositalmente, e como resultado, o torpedo Mark 13 entrou em operação completamente defeituoso. O Mark 13 tinha uma janela minúscula de operação. Se fosse lançado a uma velocidade maior que 200 km por hora, ou a uma altitude maior que 15 metros, ele tendia a se afogar. Outro fator que contribuiu para sua péssima reputação foi que ele tinha sido projetado para ser equipado no Douglas T-2D, um velho torpedeiro que tinha uma velocidade máxima de 200 km. Quando os novos TBD Devastator chegaram ao arsenal da Marinha, complicaria ainda mais a tarefa de adaptação do torpedo, já que ele podia ultrapassar a marca dos 330 km. O Mark 13 não foi o único torpedo dos americanos a sofrer com esses problemas. O torpedo Mark 14, equipado em submarinos, e o torpedo Mark 15, equipado em destroyers, também enfrentavam esses defeitos. Cada uma dessas armas foi projetada para operar em seu respectivo aparelho de guerra, seja em navio de superfície, avião ou submarino, mas todos compartilhavam a mesma história. Esses 3 torpedos tinham muitos defeitos. Primeiro, no caso do torpedo aéreo Mark 13, ele tendia a se afogar sozinho, até mesmo se fosse lançado corretamente na sua minúscula janela de operação. Segundo, agora valendo para os 3, quando funcionava, podia navegar a 3 metros mais profundo que o previsto, e durante a guerra, muitas vezes ele simplesmente passava por baixo do navio. Terceiro, o seu detonador magnético tendia a se explodir prematuramente. Em quarto, o seu detonador de contato costumava falhar com frequência. E por último, o torpedo podia desviar de seu curso sozinho, às vezes até retornando para o navio que o lançou. Realmente isso já aconteceu. No dia 26 de março de 1944, enquanto patrulhava próximo de Palau, o USS Tullibol disparou 2 torpedos contra um comboio japonês, mas um desses torpedos deu meia volta e acertou o submarino americano, o afundando instantaneamente. Apenas uma curiosidade sobre esse submarino: enquanto participava de sua primeira patrulha de combate no dia 10 de agosto de 43, o Tullibol avistou 3 navios de carga japoneses e lançou 4 torpedos contra o alvo. Nenhum deles funcionou. Foram pouquíssimos os testes realizados pelos torpedos. Alguns chegaram a funcionar, mas quando falhavam, eram tantos defeitos que os americanos simplesmente não sabiam o motivo da falha. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial com o ataque a Pearl Harbor, eles não tinham um torpedo confiável, mas não possuindo um substituto, se viram obrigados a usá-los. No caso de alguns submarinos, eles foram equipados com os torpedos Mark 10 da Primeira Guerra. Eles eram um pouco mais confiáveis que o Mark 14, mas eram muito mais fracos. Quando a Guerra do Pacífico se iniciou, havia uma boa quantidade de submarinos americanos nas Filipinas, armados com o Mark 14, mas por conta da sua baixa confiabilidade, não era possível afundar os navios mercantes japoneses que se aproximavam da ilha. Apenas para termos uma ideia da ineficiência desse torpedo, a primeira ação de um submarino americano na Guerra do Pacífico aconteceu no dia 14 de dezembro, uma semana depois de Pearl Harbor. O USS Seawolf disparou 8 torpedos contra o Sanyōmaru, um navio de transporte japonês.
7 deles nem funcionaram, explodiram sozinhos ou acabaram se afogando. Já o último acertou em cheio o petroleiro, mas não explodiu. Ainda em dezembro de 41, o USS Sargo realizou diversas patrulhas nas Índias Orientais, disparando um total de 13 torpedos contra os navios japoneses. Nenhum deles funcionou. Portanto, desde o começo da guerra, os submarinos americanos foram limitados a tarefas de reconhecimento, já que não podiam confiar nos seus torpedos. Por exemplo, no dia 26 de fevereiro de 42, um dia antes da Batalha do Mar de Java, os japoneses relataram terem visto vários submarinos próximos de seu comboio. Nenhum deles ameaçou a frota japonesa, muito menos tentaram um ataque. Revelar suas posições para ter a chance de 30% de um torpedo funcionar não valeria a pena. Se eles estivessem equipados com armas de alta confiabilidade, podiam ter desferido um grande golpe nos japoneses. Quem sabe dando aos aliados um cenário mais otimista na Batalha do Mar de Java. Como resultado, 10 navios aliados foram afundados, e nenhum navio de batalha japonês foi perdido. Se quiser conhecer a história da Batalha do Mar de Java, confira meu vídeo que está no card e na descrição. Se tratando do torpedo Mark 13, durante as primeiras operações de porta-aviões dos americanos em fevereiro e março, os torpedeiros TBD Devastator atacaram as forças japonesas nas Ilhas Marshall e em Wake Island. Como o torpedo nunca funcionava mesmo, foram armados com bombas para evitar qualquer infortúnio, mas o Devastator se mostrou um péssimo bombardeiro de nível. No mês seguinte, um grupo de Devastator participou de um ataque combinado a uma base japonesa na Nova Guiné. Como os alvos eram predominantemente navais, decidiram equipar o Mark 13, mas dos 23 torpedos que foram lançados, apenas um deles funcionou. Os pilotos relataram acertar vários golpes, mas que os torpedos simplesmente não explodiam, conforme abordei no meu vídeo sobre a história do Devastator. Nos primeiros dias de maio de 1942, aconteceu o primeiro duelo de porta-aviões da história, a Batalha do Mar de Coral. No dia 7 de maio, o Mark 13 teria o maior sucesso de sua carreira, ao afundar com sucesso o porta-aviões leve Shoho. 13 bombas e 7 torpedos atingiram o alvo. De repente ele havia funcionado, mas no dia seguinte o Mark 13 voltaria ao normal. Durante o ataque ao Shokaku, os pilotos de torpedeiros relataram terem acertado vários golpes no porta-aviões japonês, mas que nenhum deles explodiu. Durante a batalha, o Shokaku seria gravemente danificado ao ser atingido por 3 bombas, mas se os torpedos tivessem funcionado, dificilmente ele teria sobrevivido. O Shokaku foi o porta-aviões que mais contribuiu para os japoneses em Guadalcanal. Se ele tivesse sido afundado no Mar de Coral, a sua perda seria um golpe tremendo para a marinha japonesa. Contudo, o maior desastre do torpedo Mark 13 aconteceria no dia 4 de junho, durante a Batalha de Midway. Durante os combates, 41 torpedeiros Devastator, armados com o Mark 13, realizaram seu ataque contra a frota japonesa. Por conta de uma série de fatores que expliquei no meu vídeo sobre o USS Hornet, eles perderam a proteção dos caças, e quando alcançaram a força de Nagumo, o resultado foi simplesmente um desastre. Dos 41 torpedeiros, 35 foram abatidos, e não conseguiram acertar um único torpedo. Durante a batalha, 6 torpedeiros TBF Avenger e 4 bombardeiros do exército B-26 Marauder foram equipados com os Mark 13, mas nenhum deles funcionou. A sorte dos americanos em Midway era que os Dauntless não carregavam bombas Mark 13. Quando o porta-aviões Kaga estava em chamas, vítima dos ataques aéreos dos bombardeiros de Mercúrio, o submarino americano USS Nautilus disparou 4 torpedos contra ele. Eram torpedos Mark 14, mas nenhum dos 4 funcionou. 3 deles se afogaram sozinhos, e o outro bateu no Kaga e se partiu ao meio. O curioso foi que os sobreviventes do porta-aviões usaram a sua carcaça como boia, um evento registrado no livro Midway, de Fuchida Mitsuo. A batalha foi vencida pelos Estados Unidos, mas durante todos os combates do dia 4 de junho, nenhum único torpedo Mark 13 funcionou. O Devastator foi acreditado como responsável pelo desastre, e ele seria retirado do serviço, sendo substituído pelo TBF Avenger. Quando a campanha de Guadalcanal começou no dia 7 de agosto, ela seria marcada por 6 grandes batalhas navais, onde os torpedos americanos salvariam muitas vidas japonesas. Como dito anteriormente, a ação dos submarinos americanos foi muito reduzida por conta do pouco confiável torpedo. Se tivessem contado com uma arma confiável, o Expresso de Tóquio de Tanaka teria sofrido baixas terríveis em todas as suas incursões a Guadalcanal. Por conta disso, os japoneses conquistaram vitórias esmagadoras na Batalha da Ilha Savo e na Batalha de Tassafaronga. Os submarinos americanos não eram tão temíveis em 42. Não podemos acreditar apenas ao Mark 14 e a vitória dos japoneses nessas lutas. Por exemplo, o tipo 93 Long Lance foi crucial para a derrota dos americanos em Tassafaronga.
Contudo, provavelmente a história mais estranha envolvendo o torpedo americano aconteceu no dia 26 de outubro, durante a Batalha das Ilhas Santa Cruz, o segundo duelo de porta-aviões da campanha de Guadalcanal. Durante o ataque das aeronaves americanas contra a força de couraçado japonesa, adivinhem só, nenhum torpedo Mark 13 funcionou. Em um certo momento da investida, o cruzador pesado Toner sofreu um ataque de 6 Avengers, mas nenhum dos torpedos que foram lançados explodiu. Quando as aeronaves retornaram para a força-tarefa, encontraram seus 2 porta-aviões em chamas. Os marinheiros do Enterprise fizeram um ótimo trabalho de controle de danos, e o Grande E teve que receber todas as aeronaves de seu convés, até mesmo as do Hornet. No entanto, quando um dos Avengers se preparava para pousar, ele lançou seu torpedo no mar para evitar qualquer acidente. Contudo, o torpedo acabou funcionando, fez uma curva e atingiu o USS Porter, afundando o navio por fogo amigo. Dezenas de torpedos Mark 13 foram lançados na batalha, mas somente um funcionou, e logo afundando o navio americano. Mas o azar dos torpedos não parou por aí. O Hornet foi irremediavelmente danificado durante a batalha, e quando os americanos recuaram, o destroyer USS Mustin ficou para trás para afundá-lo. Ele lançou 8 torpedos Mark 15. Um deles explodiu prematuramente. Outros 2 se afogaram sozinhos, e dos 5 que o atingiram, apenas 3 explodiram, e ele ainda estava de pé. O Hornet só viria a afundar com a chegada dos navios japoneses, que lançaram seus torpedos e o levaram a pique. Nesse momento, já era claro para todos que o torpedo precisava ser totalmente revisado, e no final de 1942, a Burnell recebeu muitas solicitações para testá-lo. Mas o processo de corrigir seus problemas levaria muito tempo, e até lá, as tripulações americanas continuariam sofrendo com os torpedos. O dia era 24 de julho de 1943. O tenente Lawrence Despit comandava o submarino USS Tinosa em uma missão de patrulha, próximo da ilha de Borneo. Por uma semana, ele havia rondado as rotas marítimas japonesas em busca de navios inimigos. Foi quando, nesse dia, ele avistou uma fumaça cinza no horizonte. Tratava-se do Tonan Maru, o petroleiro japonês e que navegava solitário. Lawrence, permanecendo submerso, lançou 4 torpedos Mark 14 contra o alvo. Mas adivinhem só, todos os 4 atingiram o navio, mas nenhum explodiu. Todos eles se partiram ao meio assim que o golpearam. Percebendo a ameaça, o petroleiro virou e aumentou a sua velocidade para fugir. Xingando fervorosamente, Lawrence saiu em sua perseguição, e depois de algumas horas ele estava em posição de atacar novamente, lançando mais 2 torpedos contra o alvo. Dessa vez disparou às pressas e fora do ângulo correto. Mas por incrível que pareça, os 2 atingiram o navio e explodiram, danificando seriamente o petroleiro. Ele tinha sido atingido na sala de máquinas e estava completamente paralisado. Os marinheiros do Tinosa rapidamente aplaudiram. Eles mal podiam acreditar no que viram, seus torpedos funcionando. A fim de finalizá-lo, Lawrence se aproximou do navio quase a queima-roupa e lançou mais 3 torpedos. Mas quando o atingiram, os 3 haviam falhado. Então ele lançou mais 4 torpedos. Todos o atingiram, mas novamente nenhum deles explodiu. Foi nesse momento que a situação virou contra o caçador. O Tonan Maru havia solicitado ajuda pelo rádio, e pouco depois um destroyer japonês veio em seu auxílio. Lawrence decidiu deixar a área rapidamente, mas não fez isso antes de lançar mais 2 torpedos. Novamente, nenhum deles funcionou, e o petroleiro japonês seria salvo. Essa foi simplesmente a história mais inacreditável envolvendo o torpedo americano durante a guerra. 15 torpedos foram disparados, mas apenas 2 deles funcionaram. Quando Lawrence retornou para Pearl Harbor e contou a sua história, parecia uma completa mentira. Mas se tratando do torpedo Mark 14, ninguém questionou seu relatório. Para piorar a situação, quando foram examinar o único torpedo que o Tinosa trouxe para casa, ele estava em perfeitas condições de funcionamento. Imagina se ele tivesse com defeito de fábrica. Nem quero imaginar. Quando a Marinha solicitou a Burnell que revisasse seus torpedos, ela foi enfática e cruel ao dizer que não havia nada de errado com eles, mas culpou as tripulações, dizendo que não sabiam cuidar da manutenção dos torpedos. Obviamente, essa mensagem não foi nada bem recebida, e praticamente todo comandante de submarino saiu xingando a Burnell. Foi somente após a interferência dos próprios almirantes Chester Nimitz e Ernest King que ela foi obrigada a testar seus torpedos. Ambos eram apenas os 2 homens mais poderosos do Pacífico, e quando a Burnell revisou seus torpedos, realmente admitiu que eram defeituosos. Foi nesse contexto que começou uma corrida contra o tempo para encontrar e solucionar os defeitos dos torpedos americanos. A Burnell chegou até mesmo a consultar o Albert Einstein na Universidade de Princeton, que contribuiu bastante nas pesquisas, mas o herói que descobriu qual era o problema dos torpedos foi Charles Monson,
um dos engenheiros de submarinos mais notáveis dos Estados Unidos, e o seu jeito de ir contra a corrente oficial rendeu poucos amigos no Pentágono. Ele pessoalmente realizou testes com o torpedo Mark 14 em um penhasco com águas rasas, onde podia recuperar os torpedos que foram lançados, e foi assim que ele descobriu a sua falha. Tratava-se do detonador de contato, que era muito delicado. Quando lançado em um ângulo correto, ele podia não explodir, e isso também interferia na navegação do torpedo. Era por causa disso que às vezes ele se afogava sozinho ou desviava do curso. O pino de disparo do detonador tendia a se distorcer com o impacto, causando a não explosão do torpedo, e o detonador magnético era hipersensível, e costumava ser acionado sozinho por uma combinação de fatores como o campo magnético da Terra e a aproximação do casco do navio. Monson também descobriu que quando o torpedo era lançado em ângulo ideal, o detonador era esmagado com o contato, mas quando era disparado em ângulo errado, ele costumava funcionar. Isso explica porque os 2 torpedos lançados pelo Tinossa, fora do ângulo correto, foram os únicos que funcionaram. Depois de ter descoberto os problemas dos torpedos, a Burnell se comprometeu a resolvê-los. Mas isso levou mais de um ano, e foi somente em 1944 que os americanos finalmente puderam usufruir de um torpedo confiável. Ainda se tratava do Mark 13 e o Mark 14, mas agora com uma taxa de sucesso de quase 100%, um torpedo tão bom quanto o tipo 91 japonês. O mesmo torpedo Mark 13, responsável por salvar a vida de milhares de japoneses nos primeiros anos da guerra, e que a gente vive fazendo piadinha aqui no canal, foi o mesmo torpedo confiável que afundou dezenas de navios japoneses em 44 e 45, incluindo os 2 coraçados da classe Yamato. Charles Monson seria condecorado com a Legião de Mérito por encontrar e solucionar os problemas dos torpedos. Graças a ele, os submarinos americanos finalmente se tornaram uma arma temível, afundando incontáveis navios japoneses durante a guerra. Contudo, os torpedos Mark 13 e Mark 14 sempre serão lembrados por terem sido os maiores aliados do Japão na Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros 2 anos e meio da guerra, as tripulações de torpedeiros e submarinos tiveram que enfrentar o inimigo com uma arma defeituosa e que quase nunca funcionava. Dezenas de patrulhas foram desperdiçadas, centenas de vidas americanas seriam perdidas, e muitos alvos inimigos importantes escaparam. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!